Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Quem está conosco já, e há pessoas aqui que estão desde o início conosco, já sabe que a gente sempre enaltece não só o Livro dos Espíritos, mas toda a codificação kardeciana, que é fruto do envio que Jesus nos prometeu lá atrás, Célia, desse Consolador prometido. Porque Jesus, ele sabia que ele ia embora, evidentemente, ele veio, passou um período conosco, mas ele disse que mandaria, se nós o amássemos, ele mandaria um Consolador que ficaria conosco o resto dos tempos. É evidente que esse Consolador não podia ser uma pessoa, tinha que ser algo que ficasse conosco. E o que é? Essa doutrina espírita, que é esse consolo em nossas vidas. Porque ela nos explica exatamente de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos quando deixarmos esse corpo físico. E é evidente que isso nos traz esse consolo, porque ela nos explica o porquê que eu estou passando pelas dificuldades aqui na vida. Por que a minha vida está assim? Por que está assado? Por que eu enfrento dificuldade com o marido, com mulher, com filho, com vizinho? Por que eu tenho que enfrentar as dificuldades de saúde, dificuldades financeiras? No programa passado nós falamos, Nivaldo, que tudo que eu faço dá errado. Nós estamos estudando aqui a lei de liberdade, fatalidade. Aquela questão, né, Célia, que, puxa vida, tudo que eu faço dá errado. Por quê? Então, se não fosse, Célia, essa doutrina espírita para nos esclarecer que tudo isso é fruto de um plano divino, para que a gente possa evoluir através dessa forma pedagógica que Jesus nos criou, nos possibilitou da reencarnação, de nós vivenciarmos tudo aquilo que nós não aprendemos na vida passada e continuamos a aprender, ele sempre nos mandando modelos, exemplos, não é assim que aconteceu durante toda a nossa vida, da humanidade, que éramos nós. Os profetas vieram para nos esclarecer, depois nós tivemos o próprio Jesus, que veio estar conosco. Depois ele mandou quantos outros? Paulo, que ficou aqui conosco, Chico, que veio trazer uma grande contribuição para nós. Por falar em Chico, amanhã seria isso, perfeitamente, amanhã, dia 2/4, aniversário de nascimento do nosso Francisco Cândido Xavier. Não poderíamos deixar passar em branco, né, Sérgio? Dia 2/4. Então, você veja que apóstolo que veio estar conosco para trazer esse exemplo, modelo para nós. E tantos outros, né, que a gente tem notícia. Então, pessoal, a gente sempre fala aqui nessa necessidade de estudarmos não só o Livro dos Espíritos, mas as obras básicas do Kardec, da doutrina espírita, né, de Kardec, que a gente fala em codificação kardeciana, mas é espiritismo puro, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, a importância da gente acumular esse conhecimento, porque a partir daí, Célia, o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha muda. E porque a gente ouve muito, eu já estudei, tudo isso, todos esses livros da codificação que Nivaldo acabou de falar, Espírito, Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, já estudei tudo. Mas a gente precisa entender que o estudo tem uma data de início, mas ele não tem fim. Ele não tem término. A gente precisa ficar
estudando sempre. Célia, eu digo que a gente aprende por repetição. Repetição. Não é assim? A criancinha aprende a falar porque o pai fica repetindo, papai, papai. Aí ela vai, começa a falar, papai, mamãe, titi, vovó, vovô, papá, cadeira, comida, tal. É repetição. Depois a gente vai aprender a ler. Também é repetição. Porque a professora fica lá repetindo e nos mandando repetir, repetir, repetir. A matemática é a mesma coisa, a gente tem que fazer os exercícios. Então, nós aprendemos por repetição. Então, isso para justificar, Célia, que a gente não pode simplesmente ler um livro desse e imaginar que nós já sabemos. Nós temos que repetir. Você falou em... A hora que nós chegarmos à questão 1019, acabou, nós temos que voltar à primeira questão e voltar a lê-la, a pergunta, a resposta e interpretar. Porque, com certeza absoluta, o nosso entendimento será outro. Porque nós já vamos ter esses 3, 4 anos de experiência, de vivência. E amadurecimento. De amadurecimento. O amadurecimento é outro, não é o mesmo de 4 anos atrás. E a gente vai perceber, a gente percebe isso em nós. Volta lá na primeira questão e dá uma olhada na pergunta, dá uma olhada na resposta e vê qual é o seu entendimento. Talvez fosse interessante a gente até esclarecer, nós tivemos um pequeno problema no nosso Facebook, né? A UMAP está tentando resolver, evidentemente, o problema. Vamos vibrar para que a gente consiga restabelecer o nosso Facebook antigo, mas nós estamos com um novo Facebook e seria importante que a gente divulgasse. MapSed, porque muito pouca gente agora ainda sabe desse novo endereço. Apesar do que nós temos, nós perderíamos todo o nosso conteúdo do Facebook. Porém, nós temos lá no YouTube. No Instagram. Mas no YouTube, com certeza, nós temos todos os nossos estudos, desde o primeiro até o de hoje. Vai estar lá. Lá no Facebook está o MapSed novo. Então tem as gravações recentes. Estamos tentando, vamos vibrar, vamos pedir para que todo o acervo seja recuperado? Vamos, mas por enquanto tem só os recentes. Mas é MapSed. Célia, vamos fazer a nossa prece para que a gente dê continuidade ao nosso estudo, né? Então vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ilumine, que nos conceda a possibilidade desse entendimento, para que a gente possa levar essa vida com leveza dentro desse entendimento de que somos espíritos hoje encarnados nesse corpo material, nesse processo evolutivo e que contamos, evidentemente, com o apoio desse mundo espiritual para que possa nos dar essa sustentação, esse sustentáculo necessário para que a gente possa enfrentar todas as nossas dúvidas, dificuldades e conseguirmos resultados positivos. Que assim seja. Graças a Deus. Como a gente sempre faz, nós vamos colocar para vocês um display com uma frase, um texto e vamos comentar sobre ele, trazendo essa reflexão também para essa nossa semana. Na tela de vocês vai estar aí. Pense o quanto é difícil mudar a si mesmo. E assim poderá entender o quão pequena é a chance de você mudar o outro. É uma reflexão em tanta, né, Célia? Porque a gente normalmente, pensa que quer mudar o outro. A gente quer mudar o filho, a gente quer mudar a mulher, ou a mulher quer mudar o marido, quer mudar a mãe, quer mudar o vizinho, o filho do vizinho que é mal educado, a gente quer mudar o colega de trabalho. A gente quer mudar o mundo. A gente acha que o mundo está todo errado, a gente quer mudar o mundo.
Mas a gente esquece que o quanto é difícil para nós mudarmos um pequeno detalhe em nossas vidas. O quanto é difícil. Vamos pensar aqui, Célia, na paciência. Quem tem aqui, sabe, condições de dizer, olha, nada me tira a paciência? Será que tem? Pouco de nós, talvez, tenha essa condição de dizer. Então, nós precisaríamos trabalhar nossa paciência. Será que a gente consegue? Parar de reclamar. Parar de reclamar. Será que a gente consegue? Vamos fazer um trato. Olha, eu quero mudar a mim. Não adianta querer mudar a Célia. Célia, para de reclamar. Eu quero mudar a mim. A partir de hoje, eu não vou reclamar mais de nada. Vamos conseguir? A gente sabe que no terceiro dia a gente nem lembra mais dessa proposição que nós fizemos. Porque o mundo, eu sair daqui, eu vou tropeçar ali no tapete e já vou reclamar. Então, mudar a nós é uma tarefa muito difícil. Mas é possível. Agora, mudar o outro, não temos esse dom. Mudar o outro, né? É impossível. Não vamos dizer que é possível. A não ser pelo nosso... É isso que eu ia dizer para você. Exemplo. Eu ia dizer para você isso, Célia. Mudar o outro só através do nosso modelo, do nosso exemplo. Mas ainda assim... Aí a gente estaria mudando junto. Mas ainda assim, Nivaldo, não é você que está me mudando. É ele que está Eu resolvi seguir... O teu exemplo. Então, vamos pensar um pouquinho quando a gente estiver insatisfeito com uma situação do outro e perceber que a gente não vamos mudá-lo. O máximo que a gente pode fazer é mudar a nós dentro do nosso entendimento para entender que ele ainda é uma pessoa imperfeita. Não é? Essa mudança eu posso fazer. Mudar a mim para que eu possa entender que ele ainda está num processo que ele precisa fazer. E aí, Nivaldo, você falou assim, mudar a mim, mas eu tenho que olhar o meu irmão como meu irmão. Ainda num patamar diferente do meu. Mas isso não quer dizer que eu seja superior a ele. Não. O meu olhar tem que ser de compaixão, de benevolência. Perfeitamente. Eu tenho que entender que o momento dele é aquele. Ele ainda não tem para me dar o que eu gostaria que ele me desse. E aí a gente estávamos falando aqui na necessidade do estudo da doutrina espírita, na questão número 100, a gente tem lá a escala espírita. Sabemos que cada um de nós, espírito, estamos num degrau. E a gente não pode exigir do outro que ele esteja no degrau aqui ou acolá. Nós temos que cuidar da nossa parte. É isso, Célia. Vamos voltar às questões do nosso livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 863. Isso mesmo. E na 863, Kardec pergunta... Falando ainda de fatalidade. Na lei de liberdade ainda é fatalidade. Nós ainda temos algumas questões sobre fatalidade. E na 863, Kardec pergunta: os costumes sociais não obrigam, muitas vezes, o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro? E não se acha ele, o homem, submetido à direção da opinião geral quanto à escolha das suas aptidões? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? O que Kardec está perguntando, nós até estávamos conversando aqui,
pai, mãe, família, direcionar os filhos, os netos, para um determinado campo de atividade. Por exemplo, uma família de médicos, os filhos são induzidos, são levados a também continuar naquela... É o que ele diz aqui, não, o costume social. E assim são em todas as outras atividades. É o que Kardec está perguntando. O que se chama respeito humano não constitui óbice... Obstáculo, né? Ao exercício do livre-arbítrio, ainda usando essa família de médico, eu quero ser músico, mas a minha família toda é médica. Vai se criar um obstáculo para essa pessoa. E aí a espiritualidade... Um obstáculo ao livre-arbítrio dele. Né? Porque se exercendo simplesmente o seu livre-arbítrio... Ele gostaria de ser músico. Ele gostaria de ser músico. Mas muitas das vezes ele abre mão disso para satisfazer esse costume social. E aí a espiritualidade nos responde: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles, os homens, né? Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. É verdade. É o costume social seguir X. Se eu me submeto a isso, eu estou exercendo o meu livre-arbítrio de permitir seguir aquilo. Ah, mas você foi contra a sua aptidão original, inicial. Sim, mas eu exerci o meu livre-arbítrio de ir contra essa aptidão. E não vai se queixar. Não posso me queixar. Eu permiti. Houve uma permissão. Falece-lhe razão para acusarem os costumes sociais. É o livre-arbítrio. Eu fiz porque eu quis, eu concedi porque eu quis, eu me submeti porque eu quis, porque eu permiti. A culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Lembra no estudo passado sobre nós teve um exemplo do operário. O operário, ele decide ser um poeta. Um mau poeta. E aí ele morre de fome porque ele não tem essa aptidão. Então é o que Kardec, o que a espiritualidade está dizendo aqui. Falece-lhes razão para acusarem os costumes. A culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião,
como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então, tudo nós vamos ceder, seja lá ao que for, mas nós temos que ter essa consciência de que cedemos porque pela nós nossa quisemos. Vaidade, pelo nosso amor próprio. E aí eu não posso reclamar mais meu pai, mais porque minha mãe, mais porque... E nem colocar isso na conta da fatalidade. Nem colocar. Colocar a nossa desventura na conta da fatalidade. Não foi uma fatalidade, não deu certo. Não deu certo porque... pelo que ele está nos dizendo aqui, pelo nosso amor próprio, nós infringimos aqui a nossa vaidade. Ele diz aqui tola vaidade, não é isso? Tolo amor próprio. Tolo amor próprio. Tolo amor próprio. É porque, Célia, você veja só, né, no mundo capitalista, no mundo que nós vivemos hoje, nós queremos ser sempre alguma coisa, não é verdade? Nós não queremos ser um simples operário. Então eu quero ser um grande poeta, mas eu não tenho habilidade para ser o grande poeta. A minha habilidade era para ser um excelente operário, mas eu quero ser um mau poeta. E isso aqui para a gente não falarmos aqui de outras condições, outras situações. Então, e aí... Por que isso acontece? Porque a gente visualiza aqui, a gente prioriza a nossa condição material. Porque se nós tivéssemos esse verdadeiro entendimento da condição espiritual, e sabendo que a gente veio aqui para passar um período que é muito curtinho, eles falam, Célia, para nós, nesses 70, 80, 90 anos de reencarnação no mundo espiritual, num riscar de fósforo. Um piscar de olhos. Piscar de olhos. E para a gente aqui é uma eternidade. São 90 anos, são 80 anos. E aí, o nosso amor próprio, a nossa vaidade, não permite que a gente seja, a gente quer ser melhor, a gente quer ser o maior. A gente quer ser o... Porque você chegou até a falar isso. Se eu posso ser uma grande doutora, por que eu vou me conformar em ser uma enfermeira? Uma boa enfermeira, uma enfermeira dedicada, mas não, eu quero ser chamada de doutora. Entende? Então, esse tolo amor próprio passa por aí. Nos leva a muitas das vezes e a gente teve reclamar. A irmã Sheila, né, que foi uma enfermeira, que até hoje trabalha no plano espiritual como enfermeira, né, e que participou da Segunda Guerra Mundial como enfermeira e mesmo desencarnada, continuou atendendo no campo de batalha aos desencarnados. Mas é isso, Célia, essa luta que nós travamos conosco mesmo, da matéria com o espírito, é uma luta. E que a gente precisa entender essas nuances. Eu lembro, Nivaldo, eu falei isso aqui. Eu lembro que há uns 30 anos atrás, quando meu filho acabou o 2º grau, sim. Mãe, eu vou fazer tal faculdade. Eu falei, não vai não. Não vai não. Você não permitiu? Essa não. Não. Vai fazer isso não. Escolhe outra coisa. E escolheu outra coisa. Mas isso está certo? Não está. Ele escolheu outra coisa.
fui eu que escolhi ou ele exerceu o livre-arbítrio dele? Eu não deixei ele exercer o livre-arbítrio dele quando ele disse que ia fazer determinada faculdade. Errado? Errado. Entende? A aptidão de cada um é de cada um. Hoje, quando eu leio isso aqui, eu me lembro da minha posição. É evidente, né, Célia? É evidente que nós, como pais e mães, precisamos estar atentos também. Porque muitas das vezes os nossos filhos demonstram interesse em uma determinada profissão por uma questão de modismo, por uma questão de uma influenciação, assim, passageira. Então, a gente precisa estar atento também a isso. Eu não sei se foi o caso, mas ele hoje é uma pessoa de sucesso na carreira que exerce. Então, né, talvez você tenha, por influência, né, espiritual, é difícil, ter orientado, né? Vamos pensar do lado positivo. Mas se nós formos ver esses costumes sociais aqui, foi o que aconteceu. Foi sob orientação, não sei, mas se encaixa naquela... Mas eu volto a te dizer, hoje, pelo que eu conheço do seu filho, é um homem de sucesso, né? Profissionalmente, um excelente profissional. Então, acertou. Sem querer, atirou no que não, no que viu e acertou no que não viu. Então, questão 864. Kardec pergunta: se há pessoas a quem a sorte é contrária, como nós já falamos, né? Aquela que nada dá certo, outras parecem ser favorecidas, pois em tudo obtém sucesso. A que se deve atribuir isso? Sabe aquela pessoa que tudo dá certo, atira no que não viu, no que viu e acerta no que não viu? Tudo que ele faz dá certo. A gente fala assim, poxa, a vida nasceu virado para a Lua. Né? Por que isso? E eles nos respondem, né? Frequentemente é porque elas sabem lidar melhor com essas coisas. Então, não é questão de sorte, não. É questão de competência. É o que eles estão nos dizendo aqui. É questão de competência. Aquela pessoa sabe lidar com as coisas. Então, ela conseguiu esse sucesso porque ela tem aptidão para aquilo. Se esforçou e conseguiu. Mas isto também pode ser um gênero de prova. Olha a nossa reprogramação reencarnatória. Assim como aquela outra, que nada dá certo, também pode ser um gênero de prova. De prova, essa aqui também. Essa aqui também. Né? O êxito as embriaga. Olha o gênero de prova dela. É difícil, hein? É difícil, porque ela tem toda a possibilidade de sucumbir. Fiam-se no seu destino e, com frequência, pagam mais tarde. Né? Esses mesmos êxitos, através de reveses cruéis, que teriam podido evitar com a prudência. Então, tudo isso, Célia, nós estamos falando, mais uma vez, em fatalidade dentro da lei de liberdade. E aí, Nivaldo, olha só, o bom êxito as embriaga. Aí o orgulho fala mais alto, a vaidade fala mais alto, a ganância fala mais alto. E ela se perde. E aí vai. Não é um gênero de prova? Ela pode ter escolhido exatamente esse gênero de prova para se testar. Ela pode ter dito assim, não, pode colocar isso para mim que eu vou ser prudente. Eu vou ser prudente, eu vou conseguir isso tudo e esse meu sucesso eu vou reverter em obras sociais, em ajuda ao próximo, eu vou reverter em... E aí, quando o sucesso acontece... A vaidade, o orgulho, o egoísmo fala mais alto e ela sucumbe à prova que ela tinha inicialmente aceitado lá em cima. Então, essas pessoas que a sorte, que a gente percebe que a sorte sorri para ela,
pode ser um tipo de prova como aquela outra que nada dá certo. Como aquela prova daquela pessoa que pediu para nascer na pobreza, o outro pediu para nascer na opulência, para tudo com uma finalidade. Nós temos que entender aqui que a finalidade é de nos aprimorarmos, de nos testarmos, a gente aprender a lidar com essas emoções. Diante de todas essas colocações, nós vamos entender agora aquela fala de que nós não viemos aqui a passeio. Não, de forma alguma, né, Célia? Não viemos aqui a passeio. Aquela música, né? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. Isso não existe. Né? Nós viemos aqui a trabalho. A trabalho. Porque, Célia, eu sempre digo, né, que aqui a gente veio fazer esse pequeno estágio de alguns anos. É como se nós estivéssemos aqui e fôssemos classificados pela nossa empresa para fazer um estágio lá numa região inóspita, difícil, mas que ao regressar a gente vai ter aqui um mérito. Então somos nós no plano espiritual. Nós mergulhamos na carne para passar dificuldades, para passar por essas provações, porque já começa aí, nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos no segundo patamar, Célia. Nós acabamos de sair do mundo primitivo. Abaixo de nós só tem um mundo primitivo. Aquele mundo primitivo em que não existe o fogo, não temos a roda, em que a gente caça e come carne crua. Nós estamos no segundo estágio. O que nos aguarda para frente, mundo de regeneração, mundo de ditosos, mundos felizes, nós não temos nem a menor possibilidade de entender o que seria isso. Dada a nossa condição ainda muito rudimentar de entendimento desse espírito, que já melhoramos muito, mas ainda temos muito caminho pela frente. E vamos lá na questão 865, Kardec pergunta: como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. É porque na questão anterior, nós falamos dessa sorte, mas essa sorte, eles nos dizem que frequentemente é porque a pessoa sabia lidar. São prudentes e sabiam lidar melhor com aquilo que elas... Sabe administrar. Né? É aquela pessoa, poxa, mas tudo que ela faz dá certo, porque ela se empenha, ela tem entendimento, ela dá essa sorte que, na verdade, é fruto do seu trabalho, da sua inteligência. Nessa questão é diferente. Ele é a boa sorte, independente da inteligência, independente da vontade. O jogo. Joga lá e... Deu sorte, ganhou aí na mega da virada sozinho, né? Sozinho. Aí a espiritualidade nos responde: alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazeres. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho, para a sua cupidez. Isso aqui é um balde de água fria em todos nós. Deixa eu só ler como é que está aqui no meu livro, Célia. Diz assim a resposta, né? Alguns espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de prazer. E a sorte de ganhar uma bolada é uma delas. A sorte que os favorece é uma tentação para eles.
Isso vai fazer parte de um planejamento. Não foi simplesmente, olha, escolhe aí para mim que eu vou ganhar na Mega. Mas você vai ganhar na Mega para quê? Para passar por uma peneira, por uma provação. O que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Então, a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. E a gente, nós sonhamos com isso. Nós esquecemos de que é uma tentação. Por que é uma tentação? Vamos parar e vamos pensar. Quando a gente faz um jogo, a gente já, seja ele mega da virada, mega, sei lá, esse negócio aí acumulado, um prêmio pequenininho, mas a gente faz planos. Antes de sair o resultado, a gente tem planos. E vamos parar e vamos pensar nos nossos planos. Quais são os nossos planos? Né? Primeiro, nós. Segundo, nós. Terceiro, a nossa família, se entrar. Aí, quarto, quinto. Aí, se der tempo, eu vou ajudar alguém. Essa tentação é exatamente isso, porque nada que nos chega, nada que nos é concedido em abundância, ou mesmo em escassez, é só para os nossos prazeres. A gente vai lembrar do óbolo da viúva. Aquele pouquinho que é dado, mas a intenção era ajudar ao meu irmão. Aquilo ali vale muito. Então, essa tentação é porque quando a gente tem muito mais a gente quer. A gente não para pensar que o necessário sempre vai nos ser dado, sempre vai nos ser concedido. Mas a gente quer em abundância para nós. E nos traz aquela outra parábola, né, Célia, que nos fala, né, sobre daquele chamamento que será que nós vamos deixar de ir para os nossos iates, as nossas festas, os nossos shoppings, para atender um chamado? Será? Né, com essa conta bancária explodindo de dinheiro. Então, são essas provações que muitas das vezes nós fazemos essa escolha lá em cima. E a gente, com o entendimento do Espírito, não pode me dar que eu não vou falhar. Eu vou pegar todo esse dinheiro e vou aplicar em obras sociais, eu vou desenvolver um trabalho assim, tal e coisa. Não que isso seja impossível. Não existe, claro que existe. Mas nós vamos lembrar também de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando a espiritualidade diz aqui pra gente que a fortuna que os favorece é uma tentação porque nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos egoístas, nós somos gananciosos. E com a fortuna, isso tudo se potencializa. Eu posso tudo, eu mando em tudo, eu coordeno tudo, eu passo por cima do meu irmão. E é essa tentação. E aí, quando a espiritualidade diz, aquele que como homem ganha e como espírito perde, é porque hoje, na situação que nós estamos,
nós já não pensamos tanto no nosso espírito. Nós falamos no programa passado dos nossos planejamentos quando encarnados. A gente planeja tudo, menos o nosso retorno. Então, diante dessa fortuna, aí mesmo é que o espírito... A possibilidade de sucumbir é grande. É muito grande, é muito grande. Essa tentação é imensa. Questão 866. Kardec pergunta: então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito de nosso livre-arbítrio? Então, baseado na questão anterior, ele está perguntando agora que essa fatalidade, né, esses nossos destinos, o que vem a nos acontecer, é fruto dessa fatalidade, porque nós falamos que fatalidade é o que nós decidimos lá em cima, coisas materiais, que decidimos lá em cima como será a nossa vida aqui embaixo. Então, essa fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. E eles respondem: tu mesmo escolhestes a tua prova. E a gente vem falando isso sempre aqui, que nós, evidentemente, quando nós falamos nós, são aqueles espíritos que já têm condições de participar de seu planejamento reencarnatório. Aqueles outros que, como a Célia também já relatou isso aqui em programas anteriores, que ainda não tem essa possibilidade, ele vai ter uma reencarnação compulsória, mas essa reencarnação, evidentemente, que vai ser estudada para que seja a melhor para ele, do ponto de vista espiritual. Aqui ele está, essa reencarnação onde o espírito não participa, não tem condições ainda de participar desse planejamento. Mas ainda assim, ele tem todas as possibilidades de obter êxito e ele tem todas as necessidades atendidas pelas quais ele precisa passar. Então eles nos dizem, né? Tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais tu te elevarás. Então, eu escolho a minha prova. Eu quero aquela prova difícil, eu vou passar por provações, por limitações, mas eu vou conseguir passar por ela sem reclamar. Eu vou suportar com galhardia. Então, o meu espírito vai se elevar. O mérito é proporcional à prova. Quanto mais difícil é a prova. E não é assim na nossa vida? Não é assim? Aquela prova fácil que todo mundo tira nota alta, não vai testar ninguém. Não vai. Precisa ser aquela prova difícil, né? Que só os que realmente estavam preparados, estudaram, é que vão conseguir passar. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos covardes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, visto que os espíritos, em sua maioria, procuram a prova que lhes seja mais proveitosa. Os espíritos procuram. Eles veem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e dos vossos gozos. Além disso, a vida mais ditosa é sempre agitada, sempre perturbada, apenas pela ausência da dor. E eles mandam que a gente veja a questão 525. Célia, não vai dar tempo da gente comentar. Nós vamos retornar na próxima semana nessa questão 866. Vamos fazer o encerramento. Né? Vamos. Então, vamos fazer o nosso encerramento.
O nosso horário já está bastante avançado. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a todos vocês, amigos espirituais, com quem contamos sempre, porque sabemos da seriedade com que nossos encontros são, com que vocês encaram nossos encontros. Agradecemos, Pai, agradecemos, Mestre, toda essa luz que recebemos, todas essas mãos estendidas, nos intuindo, nos direcionando nesses ensinamentos, nesse estudo. Te agradecemos, Pai, e te pedimos que esteja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.